Nacional. Doutor Eupídio é procurador da Federação Nacional das APAES. Gostaria de citar, além de todas as presenças muito bem-vindas a Brasília, as pessoas de Maria de Fátima Liejo, presidente da Federação das APAES do Estado do Goiás, Maria do Socorro de Paula, presidente da Federação do Estado do Piauí, e Doraci Nonato, vice-presidente do Estado do Mato Grosso. Bom dia a todos. Já tivemos a possibilidade de estar com alguns pessoalmente. Para nós da Federação Nacional das APAES é uma grande alegria nós estarmos iniciando esse processo a partir de hoje, reunindo aqui em Brasília profissionais do Brasil todo, de todos os estados da Federação, todos esses profissionais ligados diretamente à educação especial dos seus estados, numa proposta de trabalho conjunta com a Secretaria de Educação Especial do MEC, que a nossa secretária está aqui conosco, sempre esteve presente desde o início da elaboração dessa proposta e desse projeto. Foi a pessoa responsável, inclusive, para favorecer o trâmite da aprovação dele dentro do Ministério da Educação, junto ao FNDE, e nós achamos que é um marco importantíssimo. Eu acho que é um marco até histórico, vamos dizer assim. Eu acho que pela primeira vez nós estamos fazendo uma proposta onde nós queremos atingir todos os educadores que atuam na educação especial. Num curso de formação e de treinamento que nós consideramos básico, para que a partir daí possamos estar estimulando também, nos respectivos estados, uma articulação das organizações não governamentais com os órgãos públicos, para planejarmos e programarmos a continuidade desse processo e a permanência de reciclagem permanente do pessoal que atue diretamente com a pessoa portadora de deficiência. Nós queremos, com essa proposta, que em 2 anos nós possamos levar pelo menos esse conteúdo básico que foi preparado para esse treinamento a todos os professores dos nossos estados. Sendo assim, nós esperamos que haja uma melhoria na qualidade do nosso trabalho, que vai reverter numa melhor habilitação do nosso aluno para a vida comunitária, para a vida na sociedade, promovendo a sua independência, a sua autonomia, a sua condição plena de cidadania, que passa principalmente pelo processo educacional e daquilo que ele recebe no nosso banco escolar. Então é com esse compromisso e sabendo que a Federação Nacional das APAES sempre priorizou dentro das suas metas a educação, é que nós estamos iniciando esse curso de formação, criando uma nova perspectiva para a educação especial dentro das nossas entidades e também em todas as entidades que, porventura, farão parceria conosco na proposta daqui para frente. Então, sejam bem-vindos. Essa cerimônia de abertura é uma cerimônia muito rápida, não tem nada tão pomposo e preparado para que seja uma solenidade de pompa, mas nós achamos importante iniciarmos assim, com a presença da Marilene, que é a nossa secretária, da Corde, que sempre também esteve conosco em termos de organização do movimento da Federação e que está à frente da coordenação das políticas na área da pessoa portadora de deficiência no país, né? E a professora Deusina está aqui conosco também, representando a Maria de Lourdes Casiani, porque, com certeza,
Essa proposta também vai passar pela CORD daqui a um tempo, que nós vamos ter que fazer propostas conjuntas, principalmente no que se refere à questão do trabalho, à questão de fortalecimento institucional, que nós já temos contatos bem estreitos, que nós vamos trabalhar conjuntamente também numa proposta de fortalecimento das nossas instituições, junto com a CORD. Então, desde já, eu quero desejar a vocês muita disposição. Vai ser uma semana dura, árdua, né? Uma semana, inclusive com feriado intercalado. Vocês estão dispondo do sábado, do domingo, do feriado, da convivência familiar, mas nós sabemos que também é dessa forma que faz com que vocês possam estar aqui, porque vocês não engolem tantos dias de trabalho, às vezes, no município de vocês. E muitos puderam estar aqui justamente porque a gente está pegando alguns dias que não são dias úteis dentro da nossa dinâmica de trabalho. A federação está aqui trabalhando permanentemente para que tudo possa acontecer da melhor forma possível, né? Espero que vocês estejam bem acomodados. Provavelmente algumas pessoas estão com desconhecidos no quarto, desconhecidos de outros estados, mas com certeza, num dedo de prosa, em 15 minutos a gente se identifica, porque nós todos estamos na mesma batalha e a gente se afina tranquilamente em poucos segundos, né? Então espero que o hotel também possa estar satisfazendo, que possa estar acolhendo, aconchegando vocês, para que vocês possam estar descansados, à altura de receber tudo que vai ser discutido e repassado aqui durante esses dias todos. A Conceição é a coordenadora técnica da Federação Nacional das APAES, é ela que está à frente da proposta toda de coordenação dos trabalhos, estará com vocês todos os dias. Qualquer questão pode ser trazida a ela, e nós temos o nosso grupo de apoio, que vocês já conheceram na entrada, que é a Rosa, a Rosilene, que estão aqui hoje, e a Selma. Nós temos 3 funcionários da federação que estarão aqui permanentemente. Então, qualquer dúvida, já teve um problema que chegou a mim, a questão de passagem, algumas coisas aí, vocês nos intervalos podem estar resolvendo com o nosso pessoal de apoio. Segunda, terça-feira, às vezes deve ter um rodízio do nosso pessoal, mas as pessoas vão se apresentar, porque nós temos que estar também presente na Federação Nacional, e às vezes a gente faz rodízio de pessoal, dependendo das nossas necessidades. Certo? Tá bom? Agora, o mais importante e o fundamental é o dia que nós acabarmos esse curso. Aí é que a coisa vai começar. Isso aqui é apenas o início, é o pontapé inicial da nossa proposta. Mas vocês voltando para o Estado é que vão começar realmente a batalha. Nós consideramos que vocês são a nata do Brasil em termos de educação especial. Tá bom? Por quê? Porque coube aos presidentes das federações dos estados de vocês identificar, no caso do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 5 profissionais com um perfil que nós traçamos, que a Federação Nacional traçou. E aos presidentes das federações do Sul e do Sudeste, um profissional de cada estado. O que significa para nós esse perfil? Primeiro, formação na área de educação especial. Segundo, experiência e que esteja na ativa, na prática, permanente na educação especial. Que tenha, terceiro, que tenha envolvimento com a nossa causa, com o trabalho comunitário, com as APAES, ou com outras entidades congêneres. Quarto, que tenha capacidade de organizar e planejar uma proposta de multiplicação do que aqui vai acontecer. Que tenha capacidade de organização, que tenha capacidade de planejamento, de acompanhamento desse projeto nos seus estados. Certo? Então, foi esse perfil que nós delineamos, discutimos com os presidentes das federações dos estados numa nossa reunião,
que aconteceu no final de agosto, em setembro, no início de setembro. Eles voltaram para os seus estados com o compromisso de identificar esses elementos, fizeram tudo em tempo rápido, em recorde, porque a tramitação do processo foi rápido também. Nós entramos com esse projeto, me parece, na primeira semana de agosto, né, Marilene? Quando era no final de agosto, nós já estávamos sendo chamados para assinar com o ministro e com o presidente da FNDE, e a partir de setembro o dinheiro já estava na conta da Federação Nacional. Então vocês sabem que nós assumimos a presidência da Federação no dia 1º de agosto, e nós já tivemos que de cara estar organizando um evento que nós achamos um evento grande, porque envolve todos os estados da Federação, em 1 mês e meio. Lógico que poderia ter sido melhor a organização, se a gente tivesse tempo de comunicação maior. Mas tudo foi feito para que esse momento começasse a acontecer ainda no segundo semestre desse ano. Então, a equipe nossa da Federação e a Conceição se desdobraram para trabalhar. Vocês imaginam que não é fácil. Licitação de empresas, de hotéis, reserva das passagens de todos vocês. Vocês imaginam como é complicado reservar 100 passagens, emitir PTA disso. E o presidente da federação desmarca, não é esse mais que vai, agora vai esse no lugar, aí você perde o desconto que você conseguiu, tem que trocar a passagem. Olha, tudo isso, né, são os bastidores que fazem com que a gente tenha que correr muito para conseguir estar aqui hoje. Nossas publicações, que são os textos, livros, textos básicos, desse nosso projeto tinha sido esgotado na federação, conseguimos correr atrás. A Caixa Econômica Federal, eu tenho que ressaltar, que conseguiu reeditar os 2 volumes de edição texto básico, também em 15 dias, e eles estão aqui hoje para vocês receberem. Vocês já vão sair daqui com o texto básico, né? E ainda todos os professores futuramente que estarão no projeto com vocês vão receber, mas a Caixa conseguiu entregar para nós apenas um número para poder viabilizar esse encontro, mas depois nós vamos emitir para vocês nos estados os demais volumes. Então foi um corre-corre, uma correria, mas gostosa de ser feita. E nós do Movimento das APAES gostamos disso. Quanto mais apertado nós achamos bom, né? Porque a gente se vira e a gente vê praticidade no nosso trabalho, e é essa praticidade que nos dá energia para ir à frente. É isso que é gostoso, a gente vê a coisa produtiva, não vê o discurso só, não é isso? É ver a prática efetiva, e o nosso movimento ele é forte por isso, porque aliado ao discurso tem uma prática bem evidente, visível, né? E isso é que nos fomenta, isso é que nos dá coragem para vencer e para lutar. Então, para nós foi muito bom, apesar de ter sido corrido, a gente ter assumido a federação no dia 1º de agosto, e nós já fizemos tanta coisa nesses 2 meses, já fizemos o encontro dos assessores de arte, já fizemos uma reunião da diretoria todinha. Em dezembro nós estaremos com os assessores de educação física, todos aqui, com curso de treinamento com professores da Europa que vão trabalhar com eles na área de desporto, né? São 1000 coisas acontecendo paralelamente, né? Mas é isso que é muito positivo. Então eu fico até feliz, como presidente da federação, de eu ter começado, né, os trabalhos frente ao nosso movimento com tanta perspectiva, expectativa e proposta. E eu quero dizer para vocês também que a gente está em condição de fazer isso, porque o nosso ex-presidente nos deixou condição de fazer. O Flávio Ardes, que foi o nosso presidente da federação, é uma peça fundamental nesse processo que nós estamos desencadeando aqui. Ele que é o pai dessa ideia que nós estamos iniciando, ele é que geriu a ideia, e nós simplesmente concretizamos, colocamos no papel e parimos a ideia e estamos iniciando aqui. Mas ele não pôde estar aqui porque ele tem um compromisso do Paraná, gostaria que ele estivesse, porque a federação também tem que prestar essa homenagem a ele, porque toda essa ideia foi dele, do professor Flávio Ardes, que continua conosco, que continua na nossa luta, como apaiano verdadeiro que é. Quero dizer a vocês que ele foi eleito agora no Equador o primeiro vice-presidente da CILPEDIM, que é a Confederação Interamericana das Associações para Deficientes Mentais, que é ligado à Liga Internacional, hoje denominada Inclusion International, né?
Então, nós estamos aí com um apaiano também numa representatividade internacional e, para nós, com muito orgulho, é o nosso ex-presidente da Federação Nacional das APAES, o professor Flávio Artes. Mas dentro desse compromisso que eu digo que vocês terão, nós, inclusive, solicitamos a todos vocês que assinassem na entrada um termo de compromisso. Vocês assinaram? Esse termo de compromisso é fundamental. Nós vamos cobrar de vocês também o repasse disso tudo que vocês estão recebendo aqui nesses dias. Eu sei que nós podemos contar com vocês e que vocês já vieram dispostos a isso. Mas eu sou daquela psicologia antiga, da teoria, que tudo precisa ter marco. A gente precisa acabar um ciclo e começar outro. As coisas têm que ser marcadas, porque isso nos envolve, nos coloca diante de fatos. E diante de fatos eu tenho que posicionar. E vocês, quando estão assinando ali, vocês estão posicionando, no meu entender, um compromisso permanente com a proposta que está aqui estabelecida. Certo? Então, eu acho que assim como nós assinamos com o ministro esse compromisso, e ele confiou no nosso movimento para que a gente faça isso, e eu tenho que responder isso diante ao Ministério, diante ao ministro, diante à Secretaria de Educação Especial. Vocês também estão assinando um compromisso de estar respondendo à federação essa expectativa criada a partir desse instante. Tá? Tá jóia? Então, essa nata brasileira, agora também que está aqui da Educação Especial, terá mais uma bandeira daqui para frente, que a gente está fomentando a educação especial em todos os cantos do nosso país. Se nós conseguirmos fazer isso, mais uma vez, a Federação Nacional das APAES está registrando um fato histórico na nossa nação, que vai repercutir, é claro, na qualidade de vida das nossas pessoas envolvidas com as nossas estratégias e propostas de trabalho. É por isso que a Carmen está aqui, porque ela também é testemunha disso, né? A Carmen está presente porque é a presença, a voz, a percepção de uma pessoa que, olhando para vocês, transmite também a nossa coragem de caminhar. E se a gente fizer bem feito, com certeza a vida dela será melhor, mais tranquila. Se a gente fazer mal feito, né, cara? Ainda você não vai pegar o resultado das nossas obras. Vamos ter que esperar gerações futuras para fazerem melhor do que nós fizemos, né? Então, acho que isso é um compromisso nosso. É transformar um processo histórico, um processo de geração, com grandes perspectivas que estão aí. O nosso momento histórico hoje é muito diferente do outro, porque a expectativa da família é muito maior do que tínhamos décadas atrás. A expectativa do portador de deficiência hoje é muito maior do que tinha há dezenas de anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, e por isso mesmo nós temos que ser muito mais competentes, se as expectativas e as perspectivas para eles são muito mais deslumbrantes do que eram no tempo passado, né? Então, tudo de bom para vocês, um abraço carinhoso nosso, tá? Afetivo, forte, de coragem, e vamos à luta. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Marilene, que é secretária de Educação Especial do Ministério da Educação. Eu acho que a gente efetivamente vive um dia muito bom hoje. Eu acredito que não só o dia, mas a Educação Especial está vivendo, eu acredito, nesse ano, um marco, tenho certeza, na sua história. Quando o Eduardo colocou aqui a questão do desafio, do recurso, do tempo para se fazer as coisas, da premência, a gente ontem participou também de um evento em que a Secretaria estava promovendo. Eu vou fazer um corte aqui, dá licença, para falar também de um projeto e que a mola dele é exatamente essa energia que a gente está conseguindo passar para todo mundo.
É um projeto voltado para a área de deficiência auditiva. É um projeto transatlântico. Ele está envolvendo todos os continentes da América do Sul, Central e do Norte, mais o continente europeu, França, Brasil e Espanha. E no final do encontro, e era um encontro semelhante a esse, tem muitas pessoas que participaram dele, e era importante aquela presença, e como é importante a presença de vocês, porque não é só o pessoal que efetivamente está trabalhando dentro, aqui nesse caso, da APAI, que está aqui presente. É o pessoal da Secretaria de Educação, da Delegacia do MEC, está se formando uma grande rede para todo mundo enfrentar a questão da educação especial. E nós dizíamos também da questão do recurso. E todos saíram dali, daquele encontro, foi no final da tarde de ontem, pessoas que nunca tinham ouvido falar em educação especial, e alguém usou inclusive uma linguagem, pediu que eles vestissem a camisa do Oraçó, que é o projeto que é voltado para o surdo, mas que acima disso estivesse tatuado em seu peito também a vontade de que o projeto fosse para frente. O projeto busca uma melhor qualidade de vida também para os portadores de deficiência auditiva. E nós estamos aqui vivendo esse momento hoje. Isso que hoje acontece aqui é um sonho acalentado há muito tempo. Nós temos desafios enormes para enfrentar. Nós temos, na educação especial, além do déficit de escolaridade, a questão da qualidade do ensino. Então, nós temos que usar todas as nossas forças para capacitar os nossos professores. Usando todo mundo, as associações, as secretarias de educação, as universidades. Quando esse projeto foi começado a discutir, ele já estava na cabeça do Flávio há muito tempo, e foi lá conversar conosco, o Eduardo, o Flávio, a própria Conceição, e uma exigência a gente fez. Olha, eu não quero, nós não podemos que esse projeto seja só um projeto da APAI, da Federação da APAI. Ele tem que ser aberto para a Secretaria de Educação e ele tem que contar também com a participação das universidades. E isso foi feito. Um outro fato importante que está acontecendo na educação especial hoje é a aproximação da universidade com a educação especial. Ela sempre esteve extremamente apartada. E quando acontecia, eram os teóricos lá em cima, completamente dissociados da realidade que está aqui embaixo. Essa era a crítica. Bom, aconteceram recentemente em Brasília dois encontros, um em Brasília, que teve o apoio da Secretaria de Educação e da própria Corte, em que a Universidade Brasileira, pela primeira vez, parou no encontro nacional para discutir as questões do acesso e da permanência do aluno portador de deficiência no terceiro grau. A Universidade Civil teve uma mesa que teve a participação de portadores de deficiência que conseguiram chegar ao nível superior e até a pós-graduação, que muito mais do que nós falamos, eles estavam ali como exemplo vivo da força de vontade, da persistência de acontecer e da falta de recursos que a universidade oferecia para eles. A questão do vestibular, criar bancas especiais, mudar a questão do horário, flexibilizar o horário e criar programas de apoio dentro da universidade. E o segundo deles aconteceu na semana retrasada no Mato Grosso do Sul, onde foram discutidos, todas as universidades brasileiras também discutiram os seus projetos de ensino, pesquisa e extensão. Como é que a universidade vai efetivamente trabalhar junto com a sua comunidade? Como ela vai mudar aquela realidade que ali está? E dali surgiram várias propostas e as pessoas saíram de lá com o mesmo entusiasmo, com a mesma tatuagem que a gente quer que vocês saiam daqui. Tá? Que efetivamente a gente tenha condição de unir esforços, de conseguir trabalhar e melhorar a questão da capacitação de recursos humanos.
Nós temos um projeto da Secretaria de Educação que ela está chamando de municipalização da educação especial, ou integração na rede de ensino, como queiram dizer, colocar. Mas é um projeto que a gente pretende, até o final dessa gestão, pelo menos implantar nos 1.500 municípios brasileiros mais populosos a educação especial dentro da rede de ensino. Porque existe, porque a organização não governamental, porque a PAI, a Pestalozzi, está lá. Mas isso tem que ser um compromisso do governo. Então a gente tem que efetivamente começar a trabalhar junto. E eu hoje vejo com muita alegria encontros como esse, em que nós todos estamos efetivamente trabalhando em conjunto, porque outrora nós vínhamos para encontros como esse para nos agredir. A associação agredia o governo se defendia e agredia a associação. Graças a Deus isso acabou. Então a gente hoje entendeu que é preciso unir esforços e trabalhar. E a tarefa é desafiante. E vocês estão se engajando nessa. E como o Eduardo falou, vocês também acabaram de assumir um compromisso junto com a Federação Nacional das APAES e junto com o Ministério da Educação, de que nos municípios, né, mais especificamente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, todos os professores poderão repassar por programas de reciclagem. Isso a gente está chamando de um treinamento que é emergencial, ele não para aqui. Nós temos que trabalhar com os conselhos estaduais de educação para criar cursos de estudos adicionais e também cursos de pós-graduação. Não pensa que isso aqui terminou. Isso é apenas um pontapé inicial. É um trabalho que se inicia e que depende da cabeça e da vontade do coração de todos nós. Parabéns, Eduardo. Essa força e essa energia que você passa para todo mundo, eu acho que o caminho é esse. A gente tem que trabalhar com emoção, a gente tem que trabalhar acreditando que pode fazer, acreditando que é possível mudar. Apesar de todas as críticas que você receba, você vai em frente porque você acredita e você vai chegar lá. Muita energia para vocês. Sucesso! Ouvimos agora a palavra da professora Deusina, representando a CORD Nacional. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de lhe trazer a mensagem da professora Mariluz Canziani, que é a coordenadora da CORD, por ser uma baiana nata, uma defensora do movimento e uma apaixonada pela educação, né? A educação das pessoas com deficiência. Então, a maioria das vezes, ela mesmo diz, né, até mal interpretada, porque ela fala da educação das pessoas com deficiência, principalmente com deficiência mental, de uma forma muito apaixonada, muito defensiva, e ela é defensora dessa visão global de um processo educacional, onde a educação, quer seja a educação especial ou a educação regular, é um momento na vida dessa pessoa, e essa pessoa precisa ser abordada com dignidade, com seriedade, para que esse momento seja importante no desenvolvimento dela como um todo. Então é possível, né, ninguém mais que vocês sabem, essas pessoas chegam para a gente na escola, passam por nós, mas elas pertencem a um mundo. No nosso último Congresso Nacional das APAES de Salvador, a gente acha que é um assunto introdutório para o que vem depois e por isso que foi incluído no programa. Mas antes de nós começarmos nesse assunto específico, primeiro eu gostaria de dizer que a dinâmica só na parte da manhã é que será conjunta. A partir da tarde nós teremos 2 turmas para facilitar o menor número e o trabalho dos docentes, tá bom?
Então serão 50 aqui, 50 na outra sala, tá bom? Só essa manhã que vai ser então conjunta, tá? Mas antes de eu entrar no assunto também, eu queria dizer para vocês uma questão fundamental para início de trabalho. Eu digo que as APAES têm 3 missões básicas e muitas outras entidades também têm esta missão. Porém, muitas outras organizações não governamentais ligadas à pessoa portadora de deficiência não têm as 3 missões que nós temos por opção, por preferência, por questões de condução do seu processo. Mas as APAES têm 3 missões no meu entender. A primeira missão da APAE é a missão política. É a que antecede todas as outras. Essa missão política é justamente a missão de estarmos provocando a comunidade no entendimento das questões das pessoas portadoras de deficiência. Somos um grupo por excelência reivindicador, um grupo que denuncia, um grupo que aponta diretrizes e propostas e alternativas para a melhoria de vida desse cidadão portador de deficiência, certo? Então nossa associação tem essa missão primeira. Se nós não tivermos imbuído disso, nós não avançamos, certo? Ela que nos nutre, ela que desencadeia as outras, inclusive missões que nós temos. Geralmente, essa missão política, ela exercita de viva voz pelas lideranças, pelos presidentes, pelas diretorias, mas todo o indivíduo integrado exerce a militância dessa missão. O profissional, o pai é envolvido nessa missão, chamamos os amigos para ela e criamos então um mutirão de pessoas que vão ter um discurso político permanente de defesa de direitos. Nada que nós vamos fazer, se não tiver essa conotação, não tem eco. O professor dentro da sala de aula, com a sua ação efetiva pedagógica, que é a sua missão única e verdadeira, ela precisa desse respaldo da missão política, que antecede, e o resultado do seu trabalho estará diretamente ligado a esses avanços que nós alcançamos, certo? Senão, nada acontece. Aquilo que Deusina colocou muito bem. Meu filho vive em angústia. Eu sinto que ele foi tão bem preparado que hoje a sociedade não está preparada para receber. E nós vivemos essa questão aí. Nós estamos trabalhando dentro das escolas. Chegamos a um ponto que falamos assim, e agora? Para onde ele vai? Não tem mercado de trabalho? Às vezes a formação profissional é inadequada, não competente, não o habilita, ele fica como cidadão ocioso da mesma forma. Aí é uma frustração para nós todos. Muito mais para a família, muito mais ainda para ele, que não sabe nem para onde vai. Ele se sente até um intruso agora. Intruso porque já não tem espaço na escola. Na família já é um intruso porque não é produtivo. E ainda sente o peso que a família está tendo em sustentá-lo. E ele não poder participar. E ele não vê espaço na sociedade para receber. Então, olha, todas as nossas ações, permanentemente, são ações políticas e isso tem que anteceder. É interessante que quando a gente fala isso, quando nós estivermos falando isso lá por todos os lugares, as pessoas já vão arrepiar, porque as pessoas arrepiam quando a gente fala em política. Nós não estamos falando aqui de partido, não. Nós não temos partido. Verde, vermelho, azul, cor-de-rosa, isso não me interessa. É a política na sua essência. Nessa arte de estar trabalhando as relações sociais. Certo? Tá bom? A segunda missão da PAE, e que Deusina lembrou bem também, como nosso próprio nome fala, Associação de Pais. E pais vem em primeiro lugar. Primeiro que nós consideramos que ele é agente de mudança, de transformação, de luta.
ele é o maior interessado, mas nós temos que ver também que a nossa segunda missão é o apoio à família. Nada acontece se não acontecer a partir desse núcleo, certo? Isso em tudo. Em tudo na nossa vida, as transformações começam dentro de núcleos familiares. E nada acontecerá na vida do portador de deficiência se nós não estivermos interferindo nesse núcleo básico da sociedade. Por quê? Porque ela que vive os equívocos todos, as incoerências, os preconceitos maiores, as resistências. E se ela for trabalhada por uma questão dinâmica, toda a sociedade será influenciada. Porque ela faz parte desta comunidade, desta sociedade. Esse apoio à família é fundamental. Trabalhar os pais, perceber a necessidade dele, as frustrações e as angústias por ter um filho diferente do planejado, do programado. Não é fácil lidar com essas questões emocionais, conflitivas. Ele que veio de uma mesma sociedade preconceituosa, e não é o fato de ter um filho portador de deficiência que ele deixa de ser preconceituoso. Só que a ele cabe enfrentar, enquanto que a outra sociedade enfrenta se quiser. Essa que é a única diferença. A esses pais, eles precisam enfrentar olhares, comentários, portas fechadas, preconceitos outros de escola, de atendimentos, do transporte urbano, do clube, da igreja, da praça pública, da vizinha, do menino coleguinha. Esses pais precisam enfrentá-los. Eles têm que enfrentar na marra. E não pergunta para eles, vocês querem enfrentar? Não. Mesmo sem ter elaborado essa percepção, esse sentimento, sem ainda ter entendido por que o seu filho se tornou deficiente ou nasceu deficiente, que essa é a pergunta primeira, por quê? Sem ter entendido isso, ele já tem que enfrentar. Então isso aqui é fundamental para qualquer sucesso das nossas atividades, para qualquer proposta que vamos levar. Se a família não estiver junto, mas junto dentro desse contexto, Deus está entendendo o que está passando com ela. Porque nós temos um erro gravíssimo. Nós chamamos a família e muitas vezes fazemos com aquela ainda com mais peso e responsabilidade, em vez da gente estar aliviando as suas dificuldades. As escolas são mestres em fazer isso. Chamam os pais para apontar defeitos que já estão carecas de saber. E os pais, em vez de saírem lá para cima, saem mais para baixo ainda. Poxa, nem a escola que está trabalhando com meu filho não está conseguindo, eu não estou conseguindo, quem é que vai conseguir então? E ainda a escola me passa a responsabilidade, que o culpado sou eu que não fiz adequadamente. Eu, pai, que não estou atendendo como deveria, eu que não estou participando da criação como deveria, eu que não estou aceitando meu filho. E o que é isso, aceitar? Não é isso? Qual que é o conceito de aceitação que a gente está querendo que ele tenha, se ele mesmo não está aceitando os conceitos que a sociedade impôs durante toda a vida, durante décadas e décadas e décadas? Ele tem que refazer esses conceitos. E ele é homem, ser humano. E para refazer esses conceitos, ele precisa de tempo. Ele precisa de entendimento, de orientação. Ele precisa de aconchego. Ele precisa de afeto. E nós temos essa missão. Permitir a eles isso. Aqui é seu espaço. Aqui
que xingue, a que fale, a que briga, a que bota tudo que está quintalado e que você não consegue falar na sociedade, porque lá você também tem que revidar. Aqui não. Aqui você pode ser, nós vamos permitir você a ser inteiro, com seus erros. E diga, tá ruim, não estou aceitando, é difícil, é complicado, é duro. É aqui que você tem que falar, porque a partir dessa perspectiva, ele vai compreendendo a realidade, desmistifica o defeito e enxerga o filho, coisa que leva tempo para se fazer. Concorda? Todos nós que chegamos numa entidade pela primeira vez, qual que foi o nosso impacto inicial? Transpor o defeito. É verdade ou mentira? E a cada dia, se chega um deficiente diferente, que nós nunca tivemos a oportunidade de conviver, que seus comprometimentos são maiores, a gente às vezes leva 3, 4, 5, 6 dias para refazer e depois inteirar. Não é verdade? Olha, recentemente aconteceu na minha cidade um caso que nós nunca tínhamos visto na literatura. Uma criança que nasceu sem os 4 metros, sem as perninhas, sem os braços. A equipe da PAI foi chamada no hospital para lá para tentar fazer diagnóstico. A equipe da PAI respirou fundo 3 dias para poder conseguir abordar, porque era uma criança totalmente diferente, nem pega ela não tinha. Como examinar uma criança dessa? Vocês imaginam até a dificuldade? Avaliar reflexos aonde? Só na face. Então, um aprendizado permanente. Para você estar inteirando com ela, você primeiro transpõe impactos para depois conseguir chegar no indivíduo. A mãe querendo rejeitar o filho, não querendo que fosse para casa, para ficar na maternidade que alguém ia doar. Entra outro agente, uma mãe trabalhada, vai, apoia aquela mãe. Hoje a mãe está lá, com 1 mês de idade, amamentando o seu filho, já está dentro da PAI, participando de grupo de pais. Trazendo as angústias dela, o neném bem, e ela fazendo perguntas assim para a terapeuta. As pessoas estão me visitando em casa e pedem para me descobrir o meu filho, para eles verem como é que ele é. O que você deve fazer? Olha, em 1 mês a mãe já está tendo esse nível de elaboração de pergunta, significa que o apoio que recebeu está sendo muito favorável. Porque aquilo que poderia já ser negado, ela já está expondo, colocando para fora. A terapeuta respondeu a ela: os outros filhos seus, você fazia isso quando chegava a visita? Mas a terapeuta falou assim: o que eu respondo para essa mãe? Foi a única coisa que ela veio na cabeça. Aí ela disse: não, então por que com esse seu filho você vai ter que fazer? Age como você agia com todos os outros. Se vão lá por curiosidade, o problema dele. O seu problema é ter uma relação o mais próximo da normalidade com o seu filho, mesmo que esteja difícil. Mas que bom que você veio aqui falar disso. Certo? Agora olha, eu dei esse exemplo, por quê? Porque esta família precisa ter esse espaço permanente para chegar e expor essas coisas. Como tem outra mãe que vai chegar até nós para acabar conosco, para dizer que nós não prestamos, que nós estamos fazendo tudo errado, que nós estamos botando coisa na cabeça desse menino. Vem com uma agressividade muito grande, que às vezes nós entramos nessa e somos mais agressivos que eles. E perdemos a oportunidade, às vezes, de estar entendendo o tumulto de ideias, de percepções, de sentimentos que aquela pessoa está passando. E ela tem que trazer para nós mesmos essa agressão. E vamos trabalhar a agressão, porque amanhã, com certeza, esse agressivo talvez possa canalizar esse sentimento para a luta de defesa. Agora, se nós não trabalharmos essa agressão, provavelmente nós vamos criar uma frustração tremenda nesse indivíduo, uma depressão muito grande, uma pessoa que afasta da luta e às vezes afasta até do seu próprio filho. Então eu acho que esse é um capítulo. É um capítulo que, se Deus quiser,
nós vamos, no outro dia, no outro momento, trazer todos os profissionais do Brasil para poder discutir a questão específica da família. Mas vocês profissionais não podem estar desvinculados da proposta. Por quê? Porque o pai tem o direito de escolher com quem ele quer conversar. E cada um tem uma empatia. E às vezes é o professor que tem essa empatia com o pai. E você sabe isso. Às vezes não é o psicólogo, às vezes não é assistente social, às vezes não é o diretor da escola, às vezes não é o presidente. Às vezes é você, professor, que atende seu filho, que o pai se sente mais à vontade de dizer: não está bom, me ajuda nisso. E você tem que ser ouvidos, você tem que ser colo, você tem que enxugar lágrima, você tem que acolher. Mesmo que você não saiba responder todas as dúvidas deles, mas através de você, você vai buscar alguém que possa ajudar também. Mas você foi o elo, você foi o ponto. Isso é fundamental. Essa questão de estar definindo quem é que trabalha com família não existe. Por mais que a gente estruture e organize um grupo de trabalho para a família específica, tem que ter, porque eles vão estudar, pesquisar, propor, elaborar estratégias, mas quem trabalha com família somos todos nós. No dia a dia, no cotidiano. É num olhar, é num aperto de mão, é num bom dia, é numa valorização desse pai. Que bonita que você está hoje. Isso, que astral bom, que sorriso. Olha, isso é a valorização, isso é trabalhar a família. Trabalhar a família não é só colocar dentro de uma sala de aula e vai lá, vamos fazer psicoterapia. Isso é uma das coisas que alguns conseguem atender essa estratégia. E nem todos também querem estar se submetendo a ela. E nós temos que respeitar isso. Porque vamos colocar na mesma situação. Se amanhã a escola do meu filho, dito normal, me chamar e me propor terapia, eu vou querer, talvez? Será? Muitos de nós talvez não queremos. E por que o pai da pessoa portadora tem que ter a terapia bom? Se ele quiser chegar num grupo terapêutico, ele vai escolher. Mas nós temos que ter um leque de opções, de alternativas, de propostas. E o mais importante é estar junto. O mais importante é estar do lado. Sem precipitar respostas, mas respondê-las no momento que eles colocam as perguntas. Porque nós somos afoitos nisso. Nós já queremos chamar os pais e colocar uma bateria de coisas em cima deles. Você tem que fazer isso. Isso é técnico. Isso é acadêmico. Isso não funciona. A ciência, técnico, acadêmico é para nos nortear. Mas nós temos que ter uma percepção do momento que aquela técnica vai ser útil ou não útil. Senão nós corremos o risco desse pai se afastar ainda mais de nós por um emaranhado de coisas que nós estamos propondo para ele fazer para o seu filho. E eu não dou conta de fazer isso tudo. Tenha paciência comigo. Eu ainda não cheguei nesse ponto. E só estando do lado deles é que nós vamos perceber isso. Não é sentarmos atrás de um gabinete, de um consultório e ficar: estou aqui pronto para atender. Aí a pessoa tem que marcar e ir direto. Olha, isso é uma técnica. Isso não é trabalhar com família. Tá? Trabalhar com família é estar junto. Valorizando principalmente esses pais que estão desgastados. Mas isso é outro capítulo, que eu quero que vocês influenciem lá também. Vamos pensar nela. Eu avalio com gravidade o nosso momento. Por mais que a gente fale em família, nós não sabemos trabalhar com a família e elas não estão incluídas dentro das nossas entidades, elas não estão incluídas dentro dos nossos programas de atendimento. Essa é a grande realidade. Até há 12 anos atrás, quando eu cheguei na APAI para trabalhar como médico, porque foi assim que eu entrei como pediatra, era muito bonita a organização.
Fechava-se numa sala os técnicos de nível superior. Do outra banda, no outro prédio, os professores, que pareciam ser os submissos aos ditos técnicos doutores. E os pais nos corredores ou na sala de espera fora. Não é assim? Então, o primeiro nó na minha cabeça, associação de pais e amigos decepcionados. Está errado. O técnico achava o dono da teoria, da perfeição e da prática. E os professores eram meros aplicadores do que o técnico queria que ele fizesse. O professor sempre tinha que obedecer normas, e o técnico sempre sabia o que ele estava fazendo dentro de sala, mas o professor nunca sabia o que o técnico estava fazendo dentro do consultório. As anotações dos técnicos eram um mistério para toda a instituição, porque em nome da ética não poderia colocar para ninguém. No entanto, os planos de aula dos professores tinham que ser escancarados e dado visto por todos. E uma vírgula fora do lugar, errado. Está vendo como ele é ruim? A supremacia da técnica sobre o pedagógico e, sobretudo, sobre a relação humana. E os pais ainda nesse emaranhado de coisas, sem entender para onde ia. Porque se ia atrás do técnico, isso é com o professor. Se ia atrás do professor, isso é com o técnico. Ele ia na direção, ainda era ralhado. Você tem que perguntar essas coisas, não? Sem referência no contexto. Então, olha, quem é a referência para esse pai dentro de uma escola? É quem atende. É quem está junto com o seu filho 4 horas. E é esse pai. E é esse professor que às vezes vai até levar para a equipe técnica as dificuldades que estão acontecendo, para a equipe técnica pensar junto com os professores estratégias alternativas para o filho, mas sobretudo para aqueles pais, como proposta de abordagem. Então esse apoio à família é fundamental, e eu digo que é a segunda missão da paz. A paz sem isso não tem vida. A gente não pode querer o pai. Eu vejo muito essas críticas assim, mas esse pai não ajuda em nada. Não ajuda o filho, não ajuda a entidade, ele não vem na promoção. A gente que está fazendo a galinhada, a feijoada, o que for, ele não vem para ajudar. A gente pensa no pai só nessa proposta. Ele tem que ajudar. Eu que sou profissional tenho que vender item, mas aí aquele pai não está fazendo nada. Olha, ele só vai chegar nesse ponto se essas questões conflitantes dele tiverem sido resolvidas. Aí ele tem disposição e às vezes até vai fazer mais do que nós e melhor. Mas enquanto essas questões conflitantes não tiverem sido resolvidas, ele não será agente de transformação e nem de luta. E por isso a nossa responsabilidade maior. Nós somos responsáveis por isso. E nós temos nessa relação aí mais serenidade e tranquilidade para implantar essa relação. Não é eles que vão implantar essa relação, não. É nós que estamos lá com a função de exercer o trabalho, a organização de planejamento das nossas atividades, é que vamos implantar essa relação de acolhimento, de aconchego a esses pais. Quando eu presidi uma entidade, a PAI, eu chamava os meus profissionais e colocava assim para eles. Quando às vezes a gente via o tumulto, esse pai está dando problemas, então vamos ver o que nós estamos deixando de fazer, ou qual a estratégia que ainda nós não bolamos para atingir esse pai. Porque sempre o pai tem que entrar na nossa estratégia, mas não é nós que temos que arranjar uma nova para atender e atingir a todos. E a cada um nós atingimos de um jeito. As pessoas não são iguais, não são idênticas, formações diferentes, culturas diferentes, níveis sociais diferentes, níveis de entendimento diferentes, muitos nossos até com limitações de compreensão da realidade, ou pais deficientes. Certo? Olha, por aí já mostra que nós temos que ter estratégias múltiplas, e por mais que pensamos em estratégia, ainda vão faltar 10 ou 20 ou 30 para atender a todos. E nós temos que estar pensando isso. Isso é muito importante. Tá? Tá joia? Claro? Bom, mas só para encerrar isso aqui, eu falo uma coisa assim que fecha tudo.
Pai de deficiente a gente trata do lado esquerdo do peito. Tá bom? Lembre sempre disso. Na hora mais difícil eu tive, viu? Pais que afrontaram, me confrontaram, que puseram o dedo no meu nariz, que brigaram, que fizeram duro. Mas você tem que refletir naquela hora. Lado esquerdo do peito, é o momento dele. E depois se transforma nos melhores amigos nossos e os maiores companheiros da batalha e na luta. Isso é muito importante. Do lado esquerdo do peito. Sempre. Se tiver que engolir seco, engole seco, vai, volta, conta até 1000, depois você volta, se não tiver em condição. Mas nunca revidem naquele momento. Porque vocês estão fechando uma porta de interação. Tá? Bom, a terceira missão da PAI é os nossos programas de atendimento. Nisso que vocês estão envolvidos, de unhas e dentes até a raiz do fio de cabelo, né? Programas vastos, que vão desde o processo de prevenção da deficiência antes da gestação. Programas específicos para educar a sociedade, estimulá-la a pensar, definir programas que vão prevenir a deficiência. Programas que vão receber os pais. Programas de atendimento na estimulação precoce, na educação precoce, na educação pré-escolar, na escolaridade propriamente dita, na educação profissionalizante, programas de atendimento a deficientes sem famílias, a deficientes idosos. São programas vastos que nós vamos organizando em função da necessidade da comunidade e da sociedade e que nós vamos organizando em função da nossa condição de fazê-lo. Condição financeira, condição de espaço físico, condição de pessoal. E cada entidade está numa realidade em função da própria evolução da sua cidade, da sua comunidade. Muita gente vira e fala assim: ah, mas aquela PAI de Jequiró devia ter isso, isso e isso. Aí a gente pergunta: mas Jequiró tem isso? Não. E por que a PAI já tem que ter? Olha, Jequiró está dentro de uma comunidade que tem suas carências específicas. Ela está conseguindo fazer aquilo que a comunidade tem condições de fazer. O dia que ela tiver condição de fazer mais, nós vamos programar e organizar e fazer mais. Eu gostaria que isso também ficasse como uma mensagem aqui nesse preâmbulo. Acabar com a ansiedade das APAIs. Porque a PAI de Curitiba tem isso, a PAI de Jericó tem que ter. A PAI de São Paulo tem isso, então a PAI de não sei aonde tem que ter. Calma. A PAI de São Paulo tem isso porque ela tem 40 anos de existência e vive numa cidade que exige isso tudo e que está dando para ela condição de fazer também. O dia que Jequiró tiver condições de fazer, ela vai fazer. Mas o importante é que aquilo que a gente se propõe a fazer como programa de trabalho, a gente faça bem feito. Que seja a única coisa. É só, às vezes, conversar com os pais. Porque nós não conseguimos ter nada mais. Não tem professor, não temos sala, não temos escola, não temos nada. Mas isso nós temos que fazer bem feito. E é um programa que nós vamos nos orgulhar. Vamos buscar as pessoas certas para isso. Amanhã já deu para poder fazer um núcleo de atendimento da estimulação de bebês. Ótimo. Então vamos investir em fazer bem feito. O importante é que esses programas têm que ter sustentação teórica. Nós temos que ter referência teórica para o programa. Tá? A referência teórica que nos norteia. Até para eu negar que aquilo está tudo errado, tem que tê-la. Vocês concordam comigo? Até para contrapor, eu tenho que ter. Se eu não tenho referência, é complicado. E esse questionamento vocês têm que levar a todos os cantos do país. Qual que é a referência teórica? Vocês têm lido, vocês têm estudado, vocês têm...
onde estão a revista Mensagem da Paz que vocês recebem aí? Já leram os capítulos dela? Eu estou cansado de entidades que do jeito que elas chegam, elas ficam. Ou então são guardadas em gavetas. Depois falam, não tem material. Eu queria ter mais, mas será que esse que está chegando não está servindo para nada? Os boletins que chegam, olha, um detalhe, um parágrafo que você vê, uma pai que informa, fiz isso, já te dá sugestões. Isso é fundamental, isso é importante. Escreve para o outro, vamos corresponder. Soube que na pai tal tem uma coisa boa, positiva, manda para nós o que você tem. Às vezes dá para aproveitar, ou às vezes só serve para experiência, porque a minha realidade é diferente. Não é? Isso é importante, a referência teórica é fundamental. Segundo, planejar. Sem planejar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? O que significa planejar? É sentar e falar assim, eu tenho tantos meninos nessa faixa etária, eu tenho tantos profissionais que eu posso contar com eles, esse profissional tem formação adequada para trabalhar com esse menino, ou não tem, mas ele é que vai ter que trabalhar, então eu vou ter que estar trabalhando com esse profissional para ele poder atender bem, né? Dentro das atividades que nós vamos desenvolver, quais que nós vamos poder estar pontuando? Dentro dessas pontuações de atividades que nós vamos estar desenvolvendo, vamos começar a buscar recursos para desenvolver bem feito. Vamos, no planejamento, já prever a avaliação do processo para mudanças de estratégias. Vamos, durante o processo, discutir permanentemente o que está sendo avaliado, porque tem jeito de mudar. Cada criança que chega vai nos trazer um desafio. Cada desafio vai ter que ser estudado e talvez replanejado em função da necessidade desse indivíduo. Vamos ver como é que esse indivíduo está no seu contexto familiar. Tem que trabalhar com o contexto familiar para atingir os objetivos. Vamos trabalhar. Vamos ver o contexto social da nossa comunidade, para ver se a comunidade está percebendo isso também. A nossa proposta é bem clara, porque ela, de alguma forma, é que vai financiar as nossas atividades. E se a sociedade não tiver uma leitura e uma visualização clara dos nossos programas, ela não vai investir em nós. E às vezes nem eu sei o que eu vendo para a comunidade, para a sociedade. Olha, isso faz parte de planejamento de programas de atendimento. Então é muito importante que vocês sejam agentes que vão levar coisas para os municípios todos. Mas vocês também vão levar essas coisas tumultuando um pouco às vezes. Vocês vão sacudir coisas que estão acomodadas, vão ter que ser repensadas, mexidas. Mas tudo é assim, a gente só modifica as coisas mexendo. Eu falo que nós seremos as minhocas. Vocês serão as minhocas. Eu estou sendo aqui uma minhoca. Não significa que eu sou dono da verdade, que eu tenho conhecimento maior ou menor do que ninguém. Só que eu estou sendo uma minhoca com vocês e vocês serão minhocas com os outros. Os professores que passarem aqui para nós serão as minhocas. O que é minhoca? Ela vai para o bar da terra, aquela terra que estava compacta, o que começa a ser? Solta. É isso que nós vamos fazer. Para acomodar outra vez depois. Às vezes até acomoda do mesmo jeito que estava. Ou então, acomoda já de forma diferente. Mas nós que acreditamos na educação sabemos que nada se acomoda da mesma forma depois de interferência. É isso? Alguma coisa é modificada no processo. De acordo com a capacidade dele de assimilar, de acomodar, e ele vai adaptar se tiver condições de fazê-lo, e assim Piaget já dizia na sua teoria. É isso? Bom, então, essa minhoca nossa tem que ser uma minhoca que vai para mudar, arejar as coisas, mas vocês têm que levar também a confiança. Eles têm que adquirir autoestima. E esse grupo é o nosso mutirão. É muito fácil você chegar perto de uma pessoa e falar, você faz tudo errado. Isso é cômodo. Isso não é humano.
E, sobretudo, isso é autoritário e repressivo. Porque significa que a sua verdade é absoluta. E não existe isso nas relações humanas. Nós sabemos disso. Todos que estão lá, diante de uma realidade, têm que ser respeitados por isso. Mesmo que eu discorde em número e gênero com o que ela está fazendo. Mas eu tenho que estar do lado, discutindo, conversando, trabalhando a ideia. Porque ela é a gente. Você não vai estar lá no lugar dela. Você vai botar outra pessoa lá no lugar dela, nos seus moldes. Você vai ter certeza que ela vai fazer com o mesmo comprometimento, às vezes, do que aquela que fazia, mesmo fazendo de forma tão diferente do que eu queria? Às vezes não. Então, se ela está lá na frente, a grande maioria, eu posso te dizer, 90% do nosso mutirão de pessoas tem comprometimento, porque senão não estaria. Você sabe disso, não fica. Porque são desdobramentos, desgastes, envolvimentos que exigem muito mais da pessoa. Exige vocação. E quem trabalha conosco tem que ser vocacionado. Isso é bobagem. Não dá para poder trabalhar com quem não é vocacionado. E isso tem que estar claro para as pessoas quando chegam dentro de uma entidade para trabalhar conosco. Você quer, você gosta, você tem condição de estar aqui experimentando. Mas seja honesta com você, seja honesta conosco, que nós seremos com você. Isso é para tudo, mas sobretudo para o nosso trabalho, que trabalha com gente, ser humano. Isso ainda é fundamental. Bom, então esses programas de atendimento são os mais vastos possíveis, cada um com a característica, mas a gente tem que ressaltar que todos eles que a gente se propõe a fazer precisa ter competência e eficiência, porque, como eu falei no início, as expectativas são grandes. Eu não posso frustrar expectativas. Talvez eu não consiga fazer tudo que eu possa fazer, mas tudo que eu tenha condição de fazer, eu tenho que fazer da melhor forma possível. E a proposta toda do nosso curso é nessa perspectiva. Joia? Tá? Bom, meu horário começou, né? A outra professora de 11? Bom, como vocês sabem, a criança se desenvolve, o que a gente diz, dentro de um somatório de coisas que são fundamentais para ela. A gente diz que a criança desenvolve dentro de um parâmetro de normalidade se ela consegue receber pelo menos 3 coisas básicas, que uma não é mais importante do que a outra, por isso que eu tentei desenhar aqui um triângulo equilátero de 3 lados iguais, onde essas 3 facetas, se somadas, vão promover realmente o desenvolvimento favorável. Quais são esses 3 fatores? Nutrição é fundamental, sem ela não dá para ir em lugar nenhum. O estímulo, mais fundamental. E o terceiro fator é a afetividade. Desde a barriga da mãe, isso é fundamental. Desde o processo de gestação. Pariu, isso ainda se torna visível, claro e evidente para um desenvolvimento dentro da normalidade. Certo? Se faltar qualquer um desses fatores, nós provocamos um desequilíbrio nesse desenvolvimento. Então vamos ver. Hoje nós sabemos que o amadurecimento do sistema nervoso central, que vai propiciar o desenvolvimento do indivíduo, que se ele não amadurece, nada acontece. O amadurecimento se dá por 2 mecanismos básicos. Primeiro mecanismo, mielinização. Segundo mecanismo, integração de neurônios.
minha letra não é tão feia assim não, viu, gente? Aqui que tá difícil. Então, o amadurecimento se dá através da mielinização de integração de neurônios. E o que tem a ver isso com o triangulinho que eu pus em cima? Vamos relacionar. O que é mielinização? Os neurônios, que é a célula básica do sistema nervoso central, eles estão organizados em fileiras, de forma que um estímulo passa de uma célula neurológica para outra. E nós sabemos que esse estímulo nada mais é do que um estímulo elétrico, certo? Porém, nós sabemos que estímulo elétrico, ele se dissipa com grande facilidade. Tanto é que os fios de luz de eletricidade, precisam ser encapados com borracha, senão dá curto-circuito, dissipa no caminho, não chega lá onde eu queria. E aqui a mesma coisa. Esses neurônios precisam ser encapados como um fio elétrico, com gordura e proteína, que nós chamamos de mielinização. Certo? Essa mielinização acontece de forma revolucionária de 0 a 3 anos de idade. Continua acontecendo de forma importantíssima de 3 a 6 anos de idade. Acontece para o resto da nossa vida. Porém, é nesta fase que a mielinização se dá de forma efetiva. E eu falei que a mielinização se dá às custas da proteína e gordura, que é o fator nutricional, que nos fornece isso. Essa mielinização já começa a acontecer dentro da barriga da mãe. Tanto é que o neném já nasce com um tipo de organização. Ele tem reflexos inatos. Sucção, busca, moro e aqueles outros todos. Frutos já de uma mielinização pré-natal, já existente. Com 1 mês de idade ele firmou a cabecinha, dado concreto que outra organização começou a acontecer às custas da mielinização. E se você vê os dados, nós vimos que a mielinização se completa de forma importantíssima aos 6 anos de idade. Tanto é que aos 6 anos o menino está com habilidades bastante desenvolvidas, pronto até para leitura e para escrita. Certo? Paralelamente à mielinização, esses neurônios têm que começar a se organizar. Quando o bebê nasce já com uma certa organização, ou seja, desde a formação do embrião, neurônio especializado para a fala já tem afinidade com eles e vão todos para um determinado local. Neurônios especializados nos atos motores irão para outra região e ficam juntos. Mas ali eles têm que estar ligando entre si, porque senão a rede não se completa. E sobretudo, estas diversas áreas que estão lá, cada uma com alguma especialização específica, precisam estar integradas entre si, porque senão o resultado não é satisfatório. Concordam? O exemplo clássico que eu dou: estou aqui diante de vocês. Vocês estão recebendo estímulos diferentes nesse momento. Estímulos auditivos da minha voz que estão indo por um canal específico, especializado, que chega a uma área específica e especializada do meu cérebro. Ao mesmo tempo, vocês estão recebendo um estímulo visual da minha pessoa por outro canal, que totalmente diferente desse, que chega numa outra área específica também do sistema nervoso central. No entanto, vocês estão associando a minha fala, a minha imagem e, sobretudo, vocês estão associando com o conhecimento de vocês, que está noutra área da memória,
com a prática que vocês têm guardada, e vocês estão elaborando pensamento. Pensamento esse que inclusive é distinto de pessoa para pessoa, em função dessa capacidade de integração das áreas específicas envolvidas com o processo e também em função das experiências vividas e retidas por todos nós. Essa integração de neurônios acontece também de forma revolucionária de 0 a 3 anos de idade. Acontece de forma importantíssima de 3 a 6 anos de idade. Continua acontecendo para o resto da nossa vida. Porém, é nesta fase que ela acontece de forma importantíssima, que vai promover o desenvolvimento do indivíduo. Olha, Eduardo, você disse que a mielinização depende do processo nutricional e a integração de neurônios depende do estímulo. É através da interação com o meio que nós vamos interligando áreas. Se a criança nasce, ela pode ser nutrida, e eu coloco ela num quarto fechado e ela não interage, essas áreas não vão interligando. Nós não vamos favorecer isso, porque é justamente através da exploração do meio que essa integração de áreas vão acontecendo, e a cada dia de forma mais rica. E vocês viram minha vírgula? Ela acontece para o resto da nossa vida. Tanto é que nós estamos inteirando sempre e aprendendo sempre e adaptando sempre. Certo? E todos falam, o idoso é mais sábio do que o jovem. O idoso interagiu mais, interligou mais áreas, consegue ter um pensamento de uma visão mais ampla e mais elaborativa. Tá? Então, vocês são educadores, trabalham com o professor. Eu sei que vocês sabem disso tudo, mas o professor lá da sala de aula vê falando amadurecimento do sistema nervoso central, amadurecimento do sistema nervoso central. Ele está amadurecido, ele está amadurecendo. O seu menino não está amadurecido e ela não sabe o que é amadurecer. É verdade ou mentira? Aí quando você desmistifica, é isso, ela entende como sou importante no amadurecimento. Eu vou levar estímulo, eu vou provocar estímulo, eu vou permitir interação. E quando se fala do portador de deficiência, que já tem limitações por defeitos, mais importante se faz levar esse estímulo, já que ele é limitado na busca por si, principalmente quando é bebê, quando é criança. Porque depois que ele se torna adulto, reivindica, busca, isto é, se teve todo esse processo de habilitação para isso. Né? Então isso é muito importante, e eles têm que entender essa questão com clareza. Papel fundamental. Eles estão aqui num triângulo equilátero na vida desse indivíduo. E às vezes no momento em que a família não pode dar, porque ela não está em condições de promover isso. E aí ele é agente transformador da realidade daquela vida, da vida daquele indivíduo. Porque muitas vezes ele está exercendo um papel que extrapola do educador, mas como único agente que estimula aquele indivíduo, promovendo o amadurecimento do seu sistema nervoso central, que favorece a sua autonomia enquanto indivíduo. O terceiro fator é o fator afetividade. Afeto. Sem ele, eu não busco comida. Sem ele, eu não busco estímulo. É verdade ou mentira? É verdade. E vocês sabem disso. Se nós estamos bem, nós estamos bem profissionalmente, nós estamos bem na família, nós sabemos escolher melhor o que queremos. Se estamos mal aqui, tudo está mal, está ruim. E se para o adulto é assim, e para o bebê? E para a criança, que vê o mundo com hostilidade, onde o adulto é um monstro diante dele. Ele que veio de um mundo protegido, sereno, calmo, que recebia tudo ali, a tempo e a hora na barriga da mamãe, e de repente, com a corte de um cordão, ele tem que respirar e dói, por isso chora.
E a partir dessa dor, ele vai ter que perceber frio, calor, fome, sede, tumulto, barulho, escuro, agressão, violência, rejeição. Então, o afeto é fundamental nisso. Se ele consegue perceber que o mundo, apesar disso tudo que é natural, que ele vai enfrentar de hostilidade, mas tem um lado compensador que desenvolve nele a autoestima, ele busca, ele desenvolve, ele caminha, ele persegue, ele vence, ele desenvolve. E eu pergunto a vocês, como é que é o bebê portador de deficiência? É dançado isso aqui, não é? É. E não tem nenhum que não seja. E naturalmente é assim. A não ser que nós vamos negar que os pais deles sejam seres humanos. Então, nós percebemos que para eles nós temos que estar atentos também nessa relação. Porque todo o seu amadurecimento estará também prejudicado em função das dificuldades afetivas do seu meio. Não só a limitação orgânica, não só o defeito que está ali já irreversível. No entanto, esta questão afetiva influenciará de forma importantíssima na busca da sua interação com o meio, na sua vontade de estar vencendo, na sua vontade de estar enfrentando desafios, porque ele não conseguiu encontrar nesse mundo coisas positivas que contrapõem as hostilidades do mundo. Tá? Tá compreendido? Então eu acho que isso é muito importante, esse entendimento. Eu acho que isso aqui é condição sine qua non para tudo que nós vamos enrolar. A gente tendo essa clareza, o resto vai se encaixando claramente. A cada caso que eu vejo, se eu recordo a isso, eu me encaixo, me localizo e aí eu consigo buscar alternativas de trabalho. Por isso que eu gostaria de apresentar isso, repeteco para muitos, mas não é repeteco para a nossa vivência cotidiana. Isso nós temos que estar visualizando a todo dia, a todo instante, a todo momento. Principalmente o professor. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu disse para vocês que a nutrição é fator fundamental para o processo de mielinização. No entanto, nós temos que fazer uma ressalva, porque amanhã nós educadores, vocês educadores e os outros educadores estarão reproduzindo assim: ah, ele é desnutrido, por isso que não aprende, porque ele não tem amadurecimento, porque ele não teve mielinização. Não é um raciocínio que a gente pode fazer? Então, certíssimo. Então, vamos fazer uma vírgula nisso aqui. A natureza é sábia. A natureza desencadeia tudo para, primeiro, privilegiar aquilo que é essencial. Se o menino não conseguiu a nutrição efetiva nem para alcançar a sua mielinização, ele já morreu antes do primeiro ano de vida. Não posso justificar não aprendizagem pela falta de mielinização. Ele pode ser desnutrido, pele e osso, mas a mielinização já aconteceu. Porque a natureza canalizou primeiro o aporte proteico e de gordura para a mielinização primeiro, depois ele desenvolve massa. Ele pode até não ter estímulo para aprender porque ele está com fome, ele está fraco, ele está doente, mas não é por falta da mielinização. Entendido? Senão ele já morreu. Porque por muitas décadas as escolas de periferia justificavam a não aprendizagem do indivíduo por causa do processo de desnutrição em função desse raciocínio. Ele não aprende por outras razões, até por falta de autoestima. Está com fome, está doente, tem outras coisas despertando melhor para a vida dele. A vivência psicomotora que ele teve não é a vivência que a escola está valorizando. É por outra coisa, não é por causa disso. Entendido? Tá? Tá bom? Bom, sendo assim,
eu vou contar um caso, por exemplo, sobre essa questão que fica bem claro. Quem é gaúcho aqui sabe que a Esther Vilar-Gross é uma pesquisadora, né? Quem é gaúcho? Conhece a Esther Vilar-Gross? Deputada federal, do cabelo colorido, né? Mas é uma educadora por excelência, uma autoridade de educação. E a Esther Vilar-Gross foi a primeira a mostrar isso para nós, para o Brasil, nos seus trabalhos científicos, o grupo GEMPA dela de pesquisa. E ela dizia lá que ela foi fazer um trabalho nas favelas de Porto Alegre, na periferia, e quando ela falava isso, ela falava assim: vocês acham que Porto Alegre também não tem favela, que vocês acham que é só gaúcho forte? Mas tem também. Pelo menos ela dizia isso, né? E ela foi fazer um trabalho para detectar a evasão escolar naquelas regiões pobres. E diziam que o menino era desnutrido, pobre, por isso que não aprendia. Fizeram e aplicaram neles provas piagetianas. E o resultado das provas piagetianas desses meninos foram idênticas às provas de filhos de embaixadores da Europa. Aí deu um nó neles, vai. Por que eles não aprendem se eles estão dando respostas piagetianas idênticas aos níveis de filhos de embaixadores, que viram depois doutores? A maioria vira doutores, né? Bom, então não é por isso. Não é por isso então não. O problema é da escola. Então na pesquisa que foi feita, percebeu-se que o que provocava a evasão da escola era a habilidade psicomotora que aquele indivíduo trazia, que não era percebida e respeitada pela comunidade, muito diferente de um desenvolvimento psicomotor para a prontidão da escrita e da leitura. E ela dizia assim: o menino da classe média, o menino da classe alta, ele desenvolve um mecanismo psicomotor todo já canalizado para a escrita e para a leitura. Porque desde bebezinho, com 1 ano e meio, com 2 anos, ele já está tendo contato com papel na sua casa, com lápis. Ele vê a mãe escrevendo e ele imita e ele rabisca. Ele rabisca cara, ele rabisca parede, ele rabisca chão. Ele está tendo contato com livros, com revistas. E o menino da favela não. Isso não chega na casa dele. Lá também ninguém escreve, ninguém lê. Não chega revista, não chega jornal. Então aquela psicomotricidade que o menino da classe média já chega é o que o professor precisa para começar a alfabetizar. Enquanto que o outro não teve essa desenvolvida. Ele tem outras. Ele pula muro, ele corre de ladrão, ele salva em árvore, ele trepa, ele joga pedra, ele monta carrinho com um pedaço de toco. Só que essa não importa para o professor. Aí, o outro aluno é submetido àqueles glices famosos, né? Não é para desenvolver a munheca? Como é que é? Psicomotricidade fina. Aquele no instante faz aquilo, já está pronto para abordar as letras. E aquele outro, coitado, vai demorar, porque pela primeira vez ele está pegando num lápis. Então ele vira o coitado da sala. E ele não é estimulado para a continuidade do processo. Porque lá fora tem toda uma sociedade chamando ele para a psicomotricidade, que tem bem desenvolvida, que ele vai ser bem adaptado para continuar fazendo o que ele fazia. E de uma forma de praticidade muito maior. Certo? Para a vida dele, para a vida prática. Então o processo psicomotor aí também é uma coisa que a gente tem que estar analisando. E nós da educação especial corremos esse risco. Esse nosso portador da deficiência tem uma vivência psicomotora diferenciada muitas vezes da do outro por causa de suas limitações, por causa do estímulo que recebeu. E como é que ele vai de cara entrar naquela psicomotricidade que me interessa para a prontidão da leitura e da escrita? Não acontece. Né? Então, isso faz com que a gente pense que o estímulo é fundamental desde a fase do bebê. Que nós vamos ultrapassando essas dificuldades, inclusive desenvolvendo psicomotor desse indivíduo, que vão favorecer mais tardiamente uma verdadeira habilidade com uma proposta mais complexa do aprendizado.
Se ele não teve esses passos iniciais e anteriores, nós vamos ter que começar do zero com ele e com grandes dificuldades, porque ele vai ter que compensar tempo. E por isso que a educação precoce vem com uma tona de importância no processo da vida desse indivíduo. Bom, tá joia? Tá? Bom, e para encerrar, tenho 10 minutos, vou encerrar em tempo. Eu gostaria de colocar aqui para vocês 3 modelos de escolas que nós temos. Que durante esse processo dessa semana, vocês façam uma opção por um deles. É lógico que eu vou influenciar naquela que eu acredito mais. Mas que essa opção tem que estar clara. Clara para o educador, clara para o educando, clara para a família. E a gente percebe que esse modelo de escola não está claro para ninguém nesse processo tumultuado da educação. A gente diz que nós temos 3 modelos educacionais. Primeiro é o modelo empírico. Segundo é o modelo racionalista. Terceiro é o modelo relativista. E vamos entendê-lo bem e nos situar. O primeiro modelo empírico é aquele modelo da escola que se diz da escola que acredita que todos os educandos são agentes passivos no processo de aprendizagem. E onde o educador é o agente ativo. O educador detém o conhecimento e o saber e o poder. E o educando é uma tábula rasa, não sabe nada, é uma página em branco. E que eu, educador nobre, dono da cátedra, vou repassar para o meu educando aquele conhecimento que eu desejo que ele tenha. Na hora que ele, educador, quer. Como o educador quer. Não aceitando interferências do educando nessa proposta. O aprendizado aí se dá de fora para dentro. Ou seja, todos vocês são nada. E eu sou tudo. Por isso que eu estou aqui, ó, em cima, com o microfone e olhando para vocês com o meu poder. E vocês aí abrem os ouvidos, senhores burrinhos, e aprendam o que eu estou dizendo, porque esse é o conhecimento que eu repasso para vocês agora. E se alguém questiona, eu digo assim, não é nessa hora, não, isso é para o ano que vem que você vai aprender. É a atitude típica do professor empírico. É isso? Conhecem algum? Tiveram algum? Eu brinco dizendo que o professor empírico é aquele que traz o plano de aula debaixo do sobaco há 10 anos. É o mesmo plano, inclusive. Porque o conhecimento dele, a organização dele é tão grande que ele não aceita, inclusive, questionamentos sobre a proposta dele. E às vezes a direção da escola valoriza ainda, fala assim, ele é tão organizado, se ele falta, ele só manda o caderno que qualquer um dá aula. É isso? Vocês já escutaram isso? Tem um guardado encapado direitinho, com plástico, bonitinho, com florzinha, tá tudo arrumadinho. Ali, lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as lições ali estão bastante concatenadas com aquilo que ele quer dar, na hora que ele quer dar, como ele quer dar, no momento que ele dá. A segunda escola, então, é de fora para dentro. A segunda escola é racionalista. Essa já é o oposto. Ela acha que o aprendizado se dá de dentro para fora. Se você é inteligente, você aprende, filha. Se você não é, o que você está fazendo na escola? Vai puxar a carroça que é melhor. Não é isso? Com essa fala, é mentira essa fala? Não existe dentro das escolas? Vai puxar a carroça que é melhor. Sua cabeça para usar chapéu é fruto da escola racionalista, que acredita que quem tem capacidade aprende. Você já vem com a capacidade nata. Você já vem com ela pronta. Quem é inteligente, nós separamos os inteligentes dos burros. Né? Então, o professor
ali, ele só é um articulador das ideias, ele não preocupa em estar destrinchando o processo de aprendizado, ele não, às vezes, tem uma didática que facilita o processo de aprendizado, ele não preocupa com a interação com o seu aluno, ele tem uma posição meio assim, vamos dizer, intelectual relaxada, vou ficar com um grupo que é inteligente, né? É a escola que acredita que o aprendizado é inerente ao indivíduo, ele se tem condição de aprender, ele terá, o que não tem, não terá. Eu falo que o professor eu estudei numa escola racionalista. Como a gente sofre? Sofre que a gente acha que é burro todo dia, toda hora. E eles reforçam isso, fortalecem isso, até na hora de entregar as provas. Eu lembro que eu tinha um professor que o prazer dele era começar a entregar as provas da nota 0. Antônio, 0. E você ficava tremendo. Geraldo, 0. Aí eu já passei 2. Será que o meu é meio? Fulano, meio. E vai 1. Então aquela calhamaço de provas que não passa de 5. E depois algumas poucas, 7, 8. E sempre tem um 10, que é o mais inteligente da sala. Sempre tem um 10. Inclusive para justificar o professor, tá vendo? Não é eu que sou um mau professor, tanto é que ele aprendeu. Vocês outros que não estudaram e não são inteligentes bastante. Não é isso? Então tem toda uma forma de ser racionalista que é incorporada na postura da escola e na postura do professor, como tem toda uma forma que é incorporada pela escola e pelo professor, que é empírica. Terceiro modelo relativista. Esse modelo foi influenciado por Piaget, por Vygotsky, por pessoas que começaram a perceber e descrever o desenvolvimento da inteligência. E eles viram, desde o primeiro momento, que o aprendizado se dá pela interação. Que não existe aprendizado nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. São mecanismos conjuntos que acontecem paralelamente. Lógico que todos nós temos que ter condições neurológicas para aprendizagem. Isso é básico. Se nós não tivermos, tanto é que nós somos homens por isso, nós diferenciamos por isso. A nossa organização neurológica nos propicia desenvolvimentos diferentes de outras espécies, não é isso? No entanto, aliado a isso, o mecanismo de interação é fundamental para aprendermos. E aí, preconiza-se dentro dessa escola aquele professor que aproveita a experiência de todos que chegam, onde não existe uma relação de superioridade entre um e o outro, e que o professor, nesse contexto, é um elemento, é um agente com mais experiência do que outros, com mais estudo que os outros, e isso possibilita ser agente de interferência no processo de interação do seu aluno. Ele provoca, então. Ele desencadeia. E a gente diz que o professor relativista leva o aluno a pensar através de quais mecanismos? Através da comparação, através da antecipação, através de levar o seu aluno a procurar soluções e explicações para os problemas que eles estão vivendo. Tá? A procurar o aluno inferir sobre o problema que está ali, interferir naquele problema. E através desses mecanismos outros, o aluno vai conseguindo se situar no seu meio, comparar, procurar soluções e explicações, raciocinando, antecipando ideias, deduzindo coisas, pensando. Onde o seu processo de percepção do mundo é o pontapé inicial para essa interação. E eu tenho que respeitar o que ele traz. Era o que Nelson Freire dizia, cada um traz a sua bagagem. E essa bagagem tem que ser escancarada na escola pelo professor. Buscarmos o que tem dentro dela e interagir com essa realidade dele, acrescentando coisas novas e experiências novas para esse educando.
E nada mais rico nesse processo relativista, o processo que a diversidade facilita, a homogeneidade não facilita. Esse processo empírico, quanto mais homogênea a turma, melhor. No processo racionalista, quanto mais homogênea a turma, melhor. No processo relativista, as diversidades provocam um ambiente muito melhor para o trabalho, porque eu tenho mecanismos diversos de comparação e antecipação, respostas diversificadas ao problema. E isso é o material básico do professor. É trabalhar com as ideias diversas e diferentes. Entendido? E essa escola só pode ter força no nosso país quando se começou a falar em democracia. Porque essa serve ao autoritarismo, essa serve a elites e essa serve à nação e ao povo, respeitando diferenças e permitindo respostas diferentes a problemas. Opiniões diferentes permite o pensamento, permite a adaptação do indivíduo. A escola aqui, com essa percepção, ela não está preocupada se o menino tirou 10, 100, 20 ou 1. Ela está preocupada com o processo daquele aluno. E esse processo é valorizado. Porque ele sabe que a partir desse processo, um outro acontecerá mais elaborado logo em seguida. Nessa escola empírica racionalista, o menino é avaliado mensuravelmente, com notas. Existe o erro